Piperno, olha isso aqui, ó. Eu tava falando do time do Palmeiras, que é um time no papel, que é uma seleção, e aí se comprova. Gustavo Gomes, seleção do Paraguai. Piquerez, Facundo e Martínez, seleção uruguaia. Rio, seleção da Colômbia. O Everton e Estevão, seleção brasileira. Né? E isso ainda tem Vitor Roque e Paulinho, que foram as contratações mais caras da história aí do futebol brasileiro. Felipe Anderson também já foi convocado. Giai, 40 milhões de reais. Maurício, 60 milhões de reais. Cara, é um timaço. Mesmo perdendo o Estevão, é um time que tem que brigar por tudo. E aí que é o meu questionamento, porque brigar por tudo briga, Piperno. É um time competitivo, mas é um time que pode jogar bem em 90% dos jogos, né, Piperno? Então, aí está o negócio. Se você gosta muito de números, de valores exorbitantes e tal, eu vou dar um para brilhar os seus olhos e tal. Se você juntar o Vitor Roque e o Paulinho, o Facundo, o Maurício e o Flaco Lopes, dá mais de 80 milhões de euros. Aí você pode fazer a conta aí que você vai adorar isso aí. Então, veja, é um elenco muito caro. Então, o padrão médio de atuações tem que ser o de ontem. Não é para ser o que vinha sendo em 2025. Repito, em 2025 o Palmeiras vinha jogando mal. Eu até entendo que de um mês para cá, mais ou menos, porque também veio lá de uma pré-temporada mal feita, o Abel inteligentemente rodou bastante o elenco, utilizou vários garotos da base, mas de algum tempo para cá, então, defensivamente melhorou muito. Palmeiras não sofreu defensivamente naquele jogo em que venceu com o pênalti absurdo lá contra o São Paulo. Nos 2 jogos contra o Corinthians se incomodou muito pouco. Palmeiras lá no Peru tomou 2 gols em 2 chutes de fora da área, mas também permitiu pouca coisa ao time peruano de dentro da área do Palmeiras, contra o Cerro Porteño, idem. Então, defensivamente, o time passou a sofrer pouco. Isso é uma virtude, até porque também foi um meio-campo e uma defesa ajustados. Agora, a defesa tem sido bastante modificada por uma série de contusões e também zagueiros que chegaram. O Piquerez, voltando, deu uma muito mais qualidade. Aliás, houve um tempo no Palmeiras que se dizia que o Vanderlan podia tomar o lugar dele. Mas, enfim, isso já fica para a parte folclórica da coisa. Agora, a gente espera, a gente tem expectativa maior também em relação a alguns jogadores. Eu faria a aposta no Vitor Roque. Eu sei que é um jogador muito caro, mas ele tem só 20 anos e eu acho que é um jogador de um belíssimo potencial. Mas ainda é uma expectativa. De fato, ele não é um jogador que já tenha sido testado e aprovado. Até porque, olha que coisa curiosa, pilhado. Nessa temporada aqui, pelo Real Madrid, o Endrick ficou em campo por 573 minutos. Fez 7 gols, dá um gol a cada 79 minutos, e por sinal o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei. Tem 5 gols. O Vitor Roque já tem, jogando pelo Palmeiras, 2 minutos a mais que o Endrick pelo Real Madrid. É um negócio, é uma comparação, por enquanto, absurda. Mas, de qualquer forma, tá tudo muito cedo, o garoto chegou agora. Repito, é um investimento que eu faria, porque eu acho que pode se tornar um ótimo jogador. Agora, então, o que tem que ser cobrado é o padrão de atuações de ontem. Mas, Piperno, vale 25 milhões e 500 mil euros? Essa é a minha dúvida. Investimento eu também faria. Tudo indica que esse garoto ainda vai jogar muita bola. Mas 25 milhões e 500 mil euros, você não acha que foi um exagero o valor? O Bruno sempre fala que acha os valores do Brasil muito exagerados. Você investiria esse valor no Vitor Roque, 25 milhões e 500 mil euros? Eu acho que o Palmeiras, eu não sei por que criou-se aí o fetiche pelo 9, tem que arrumar um 9 a qualquer custo e tal. Eu acho que ele foi uma boa oportunidade. Foi um jogador caro, é verdade, se esperasse mais, talvez viesse por menos, mas também a necessidade do Palmeiras. Era urgente, Libertadores começando e tal, daqui a pouco Mundial, enfim, já tem, e no meio já o Campeonato Brasileiro. Então, assim, veja, é um investimento muito alto, mas hoje também dá para o Palmeiras fazer. Né? Não que, porque lucrou 198 milhões ano passado, até que sair rasgando dinheiro. Até porque só lucrou porque a política também não foi a política do desperdício. Mas eu acho que, sim,
Dá para fazer uma aposta como essa. E é um jogador que, até por ter feito 20 anos agora, também uma parte disso aí em algum momento, não sei se mais, metade, um pedaço, enfim, uma parte disso aí o Palmeiras recupera em algum momento. Agora, a gente vai falar já já da atuação do Corinthians, só que eu queria escutar do Mauro César Pereira, do Velho Vamp, também do Piperno, né, sobre a declaração do Abel Ferreira, que tá dando o que falar aí nas redes sociais, porque várias vezes aqui, eu mesmo, o Vamp fala constantemente, a gente elogia muito o Carrilho, né? Porque o Carrilho, ele chegou ao Corinthians junto com o Depay, e aí o que muito se fala é que, a partir da chegada do Depay, o Corinthians arrancou no Brasileirão. Mas foi a chegada dos dois, do Depay e do Carrilho. Ontem, o Abel Ferreira deu uma declaração que eu acho até exagerada, mas que é legal a gente escutar isso de um treinador que estuda muito futebol, e o Abel é realmente estudioso. Ele disse que o Carrilho é 50% do time do Corinthians. Foi o Abel, não sou eu que estou dizendo. Né? O Carrilho vem participando muito, é um dos principais jogadores desse Corinthians, mas sempre quando se fala em Corinthians, e aí eu acho que é quase todo mundo, se falar os principais jogadores, Depay, Yuri Alberto, Garro, depois Carrilho, talvez ali com o Hugo Souza, junto, que vive um ótimo momento. Agora, já já a gente vai mostrar essa declaração do Abel, mas surpreende, ô Vamp, o Abel Ferreira dizer que o Carrilho é 50% do time do Corinthians. E outra, você concorda? Ou o Abel acabou desmerecendo grandes nomes como Depay, Yuri Alberto, Garro e o próprio Hugo Souza, que vem sendo muito decisivo? A temporada passada, com os reforços que o Corinthians fez, né, com a contratação do Carrilho, do Garro, né, o Depay chegando, o Corinthians deu uma alavancada, estava ali sempre na zona de rebaixamento, beirando ali a brigar para não cair. Tem aquelas 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, igualando, batendo recorde do Inter e do Flamengo. Mas assim, o Carrillo, para mim, ele é um dos principais jogadores de meio campo do Corinthians mesmo. Em termos de nomes, os nomes mais importantes é o Depay, um jogador internacional, todo mundo conhece, né? Jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, Lyon, Manchester United, quer dizer, tem uma carreira mais conhecida. O Carrillo já foi jogador, cada um dentro da sua praia. Por exemplo, o Depay defende a seleção, né, holandesa. O Carrillo sempre defendeu a seleção peruana, por sinal até retornou agora. Ele estava um ano sem ser convocado e começou a ser convocado de novo, porque começou a jogar bem no Corinthians, né? É um cara que eu gosto. Para mim, com a lesão do Garro, que terminou a temporada em alta, né, ele vem sendo o principal jogador da temporada, junto com o Hugo. Né? Surpreendentemente, não sei se falar se é 50, se é 30, 40, mas com certeza hoje ele é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Estamos ainda no mês de abril, voltou muito bem. Ano passado já tinha jogado muito e ele está jogando muito bem mesmo. Melhor que o Yuri Alberto, Depay e Garro, Vamp? Melhor, assim, ele é um cara, né, que a bola chega nele, ele joga fácil. O Yuri Alberto se recuperou também, né? Tá dando a volta por cima. Mas a gente é um jogador internacional e para mim ele hoje é o melhor jogador do Corinthians. Vamos escutar o que o Abel Ferreira disse, e aí eu vou querer perguntar pro Mauro, né, pro Mauro César Pereira, primeiro, se ele concorda. E segundo, será que o Abel, com essas duas declarações, primeiro, né, que era para ter sido mais, foi 2-0, mas era para ter sido mais. Depois, anulamos o Carrilho, eu tentei bloquear o Carrilho, que é 50% do time. Será que fica ali meio nítido uma mágoa da perda do título paulista, querendo que meio desmerecer o time adversário? Porque são duas declarações que acabam desmerecendo ali o Corinthians. Primeiro, era para ter sido de muito mais, quando ganhou de 2-0. Segundo, o Carrilho é 50% do time deles. Querendo ou não, é uma declaração que desmerece todo o resto do elenco. Se o Carrilho é 50%, soma Depay, Hugo, Garro, Yuri Alberto, aí todo o resto, né? Martínez, Mateuzinho, tudo não dá os outros, vão dar menos de 50%, vai dar 50%. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira e eu quero saber se o Mauro concorda. Vamos ouvir.
E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos-lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Olha aí, ó. Mauro, você acha que acaba desmerecendo um pouco o Corinthians, pode estar engasgado com a final ou não? E outra, você sempre questionou muito, né? O Depay. Do Depay, ele cair em jogos mais importantes, como aconteceu na pré-Libertadores, né? Que foram os jogos ali que eliminaram. O Corinthians não teve a chance de disputar a Libertadores e agora some num clássico onde o Corinthians, né? O Palmeiras via como uma revanche. Bem, primeiro tem que colocar no contexto. Ele falou, não que é 50% do time, mas que o Carrilho é responsável por 50% das jogadas ofensivas do Corinthians e ele tentou bloqueá-lo. Considerando que o Garro está fora, por exemplo, que o Depay vive de lampejos, não sei se são 50%, não sei se tem essa exatidão, mas faz sentido o raciocínio do técnico do Palmeiras. Não acho que ele esteja desmerecendo, não. O Corinthians tem, de fato, desse jogador uma peça importante.